como imperador. O glorioso ano de 1804 cerra suas portas com o coroamento de Bonaparte em Notre-Dame, adotando-se a águia romana como um dos símbolos do seu poder, agora absoluto. A escalada de conquistas perpetua-se no tempo. O imperador tem nas mãos a Itália, berço verdadeiro de sua família, assim como invade triunfante Viena, na Áustria. Desfaz-se, ante o jugo napoleônico, o Império Romano-Germânico e a Alemanha, ironicamente, cai sob a proteção francesa. Nem a Prússia, nem tampouco a Rússia conseguem barrar-lhe a hegemonia. O único obstáculo sólido às suas pretensões está na Inglaterra, beneficiada por sua eficiente esquadra naval e por sua condição geográfica. No plano familiar, o imperador dos franceses preocupa-se com a descendência e, repudiando a imperatriz Josefina, casa-se com a duquesa Maria Luísa, da Áustria. Esse matrimônio é arranjado pelo esperto Metternich, príncipe austríaco que jamais suportou a guerra de conquista de Napoleão, razão pela qual o casamento lhe serviria de pretexto para aguardar, paciente, o momento certo de investir contra o líder da França, o que vem a ocorrer alguns anos depois. Maria Luísa lhe dá o aguardado herdeiro em 1811, enquanto o Duque de Saliete acompanha a jornada vitoriosa de seu ídolo político, transmitindo aos filhos o seu sentimento de júbilo pela projeção que Napoleão está proporcionando à França. Eduardo cresce, portanto, enaltecendo a figura do imperador e respeitando a admiração do pai. Com idade suficiente para compreender muitos aspectos da guerra permanente de seu país, o jovem, com 15 anos, inicia as contestações às ideias do duque. Questiona a razão da violência e da dominação que um povo exerce sobre outro. Indaga e não se conforma quanto à supressão desgastante e frequente das liberdades internas. Enfim, torna-se um opositor do próprio genitor e, em última análise, de Napoleão. Quando a nação francesa obtém vitórias em sua guerra externa, o imperador promove festas no palácio e a família Saliete é sempre convidada. Eduardo, nessas ocasiões, começa a recusar os convites formulados pela corte, desgostando o pai. A derrota de Leipzig impulsiona Napoleão, em 1813, a convocar os jovens das famílias francesas para montar o seu exército de recrutas. Eduardo, chamado imediatamente por seu genitor, recusa-se a atender à ordem de integrar as forças napoleônicas e a ruptura familiar instala-se no solar do Saliete. Remo, por sua vez, abandona definitivamente a França e, ligado às artes, espírito frágil e delicado que sempre foi, abominando qualquer tipo de violência, reinicia os seus estudos em Barcelona, passando a residir com parentes de sua mãe. A duquesa desencarna, logo após, deixando o conflito familiar restrito a Eduardo e seu persistente pai. No início de 1814, a França é atacada por todos os lados e apesar dos jovens recrutas do imperador lhe darem alguma chance de vitória, a superioridade do inimigo faz sucumbir o grande Napoleão em março do mesmo ano. Instalada em Orleans, a corte francesa, conduzida pela imperatriz Maria Luísa, faz o possível para acalmar a ira incontrolável de Bonaparte. Aprisionado na ilha de Elba, o imperador não se entrega e continua idealizando a sua volta triunfal ao poder. Resolve reler a obra de Machiavelli e refletir sobre os seus postulados. O Duque de Saliete, apesar de alijado da estrutura governamental, continua aliado do general, visitando-o com regularidade em Elba. Leva, consigo, Eduardo, agora crítico e severo com as posturas napoleônicas. Sempre buscando consolar o grande líder dos franceses, Fernando tenta tranquilizá-lo, relembrando as suas maiores conquistas, o agradecimento eterno que o povo lhe dedica e a alta traição a que foi submetida por uma conspiração externa aos desejos da França. O ex-imperador aprecia as palavras de Saliete, mas deseja, com todas as forças, retornar ao governo. Eduardo, apesar de não concordar com seus atos, admira a força do espírito de Napoleão, impondo suas ideias e mostrando-se ora irascível, ora sensível e perspicaz. Vez ou outra desestrutura-se emocionalmente para, em seguida,
recompor-se e desfilar os seus argumentos e a sua filosofia a respeito do golpe que sofrera. Discutem um pouco de democracia, ouvindo Eduardo atentamente os pensamentos de Bonaparte a esse respeito. Após esse encontro memorável, Eduardo afasta-se novamente de seu genitor e jamais revê Bonaparte, que aos poucos encerra de vez a sua participação no cenário político da França. Alguns anos depois, idoso e adoentado, termina desencarnando o Duque de Celiette, deixando ao filho Eduardo seus títulos e propriedades, já que nunca confiou no primogênito Remo, sempre absorto com sua música. Retornando a Paris, ele renuncia à herança e, doando as riquezas a instituições beneméritas da época, entrega-se à carreira de jornalista. Opositor de qualquer ideia absolutista, Eduardo vai traçando seu caminho dentro dos postulados da democracia e do liberalismo. Casa-se e constitui família, embora a fidelidade não lhe seja uma qualidade. Os relacionamentos extraconjugais fazem sofrer a esposa Melita, que permanece até o final de sua jornada ao seu lado, em nome do amor que lhe devota e pela felicidade das duas filhas do casal. A amargura qual foi lançada, entretanto, ceifa-lhe prematuramente a vida e, com remorso, Eduardo resolve redobrar a atenção com as meninas. Relembra sempre das lições do falecido pai, um patriota incontestável, o que lhe dá forças a continuar. As divergências que teve com o genitor nunca o afastaram da imensa admiração que nutre pela memória do Duque de Celiette. Escritor de renome, ele rememoriza em suas obras e artigos jornalísticos o valor que teve Napoleão à nação francesa, embora nunca deixe de apontar os flagrantes desvios que cometeu o general. Quando atingem a adolescência, as filhas deixam-no outra vez sozinho e partem rumo a Barcelona a fim de estudar música com o tio Remo. Envolto nas linhas que constrói, Eduardo dedica o restante de sua existência à causa da democracia e do enaltecimento aos valores fundamentais do homem, pregando a liberdade e o fim de qualquer tipo de opressão que o Estado possa exercer contra a sociedade. Capítulo 55 – Democracia, Liberdade e Vida. O escritor e jornalista Eduardo trabalha incessantemente em sua biblioteca, situada em ampla e confortável residência no centro de Paris. Trabalha para diversos jornais e publica artigos e livros sobre política e filosofia. A solidão o transforma em um autêntico pensador. A proclamação da República na França o faz refletir a respeito dos antigos parâmetros e valores que aprendera com o pai, um defensor contundente da monarquia. O conturbado ano de 1848 exige de Eduardo o maior tempo dedicando-se à análise dos fatos políticos e das medidas governamentais, criticando-os ou elogiando-os, conforme o seu juízo pessoal. Sua persistência e seus ideais democráticos o impedem de se afastar uma só linha dos temas ligados às liberdades individuais e à igualdade social. Acompanhando as ideias que surgem por todos os cantos de França, encanta-se com as posições do célebre Victor Hugo, escrevendo-lhe a respeito e dedicando-lhe elogiosas considerações nos jornais. Ante suas posições liberais, e convocado a comentar e criticar o romance Le Dernier Jour d'un Condamné, que trata da supressão da pena de morte. Outro não poderia ser o seu posicionamento senão enaltecer os nobres valores do romancista e poeta francês, que goza de imenso prestígio na corte. Quando a Revolução Popular de 1848 sacode as estruturas francesas, contando com o apoio expresso de Victor Hugo, ele resolve escrever um artigo que lhe rende a admiração dos dois lados da contenda. Intitulado La Religion de la Politique 64, descreve o lado espiritual de todo ser humano, inclusive do político, e a possibilidade de se utilizar os bons postulados da religião, seja ela protestante ou católica, para controlar os excessos de poder, humanizar governos despóticos e proporcionar a justiça social, sem a necessidade do derramamento de sangue. Constantemente inspirado por mentores de Alvorada Nova, em especial sua querida Nívia. A França é esta miserável, escreve Eduardo no seu artigo semanal. Conclamando os compatriotas a lutar pela reorganização do Estado e exigindo uma administração legalista, ele relembra as palavras contundentes de Voltaire e faz publicar: "A minha França, a nossa pátria,
Não sabes ainda que partido tomar. Desejarias lições sobre a grande arte de viver. É preciso escolher. Hesitante em tens desejos. Queres escolher, dizes, o destino mais feliz. Mas qual é esse destino? Brota-lhe, mais uma vez, a inquietude pela revolta armada e pelos disparatados caminhos pelos quais segue o seu país. Retorna-lhe a dúvida intransponível a respeito do melhor regime de governo e ele pergunta à nação, como se pessoa fosse, queres escolher o destino mais feliz, mas qual é esse destino? O seu patriotismo não agride os grupos políticos e rivais que estão em conflito permanente, razão pela qual não sofre qualquer represália. A sua aparente tranquilidade cessa no exato momento em que um golpe de Estado, originário do presidente constitucionalmente eleito, faz o país retornar à senda da legalidade. O Segundo Império da França restaura-se e Napoleão III assume o trono. Posicionando-se contra o ato desencadeado pelo governo, Victor Hugo é exilado em 1851. Inconformado, Eduardo resolve lutar contra esse ato, que considera arbitrário e injusto. Promove, então, comícios e passeatas, entrando em confronto com as forças do novo reinado. Mantendo erguida sua bandeira de resistência, Eduardo termina alvejado mortalmente por um golpe de origem incerta durante uma passeata realizada em dezembro de 1852, enquanto se realiza a cerimônia de coroação de Napoleão III, colocando um termo em sua vida material. Colhido pelo brilho esplendoroso dos emissários de Alvorada Nova, num autêntico rayon d'espoir, realiza sua maior libertação, que não é política, social ou econômica, nem mesmo imaterial, o regresso ao mundo dos espíritos. Capítulo 56 – A preparação decisiva. Algumas horas são suficientes para encampar toda a rememorização de Eduardo durante trabalho incessante na coordenadoria de triagem, dirigida pelo companheiro Hilário. Recuperado da sua viagem de regresso, Eustáquio, certamente, com sua ajuda, sinto-me renovado. Como está, meu amigo? Não poderia estar melhor, entretanto, tenho um assunto a transmitir-lhe. Nosso querido coordenador-geral, Agamenon, está de partida. Como assim? Ele fará alguma viagem? Nada disso, amigo. Agamenon foi chamado pela superioridade. Deverá deixar a coordenadoria geral daqui a alguns anos. Mas, quantos anos? Não se falou precisamente sobre isso, ainda. Entretanto, para nós, que não computamos o tempo como se faz na crosta terrestre onde os anos deslocam-se pelo tempo sem que muitas vezes percebamos, somente o fato de nos ter chegado tal notícia é o prenúncio da nossa separação. E Alvorada Nova ficara sem um coordenador. Quem vai substituí-lo? Sabemos que outro líder virá para acompanhar nossos trabalhos. Não nos foi comunicado o seu nome, mas a coordenadoria geral já sabe, com certeza. De fato, precisamos ter muita força para não nos entristecermos nesse momento. Gostamos muito de Agamenon, de sua inteligência, sabedoria e imenso amor. Não posso deixar de reconhecer-lhe gratidão. Sabemos que ele partirá a um mundo ainda melhor e esse fato simboliza o seu triunfo na direção desta colônia. Um dia, iremos todos seguir viagem a planos superiores. E eu? O que será de mim, agora? Acredito que Agamenon lhe dará essa resposta. Acabo de receber um chamado da coordenadoria geral. Ele deseja vê-lo. Emocionado e esperançoso, Eustáquio parte imediatamente para o prédio central e encontra-se, minutos depois, com o líder de Alvorada Nova. Meu querido Eustáquio, está outra vez conosco. Soube do seu sucesso e do seu triunfo na missão que tinha a desenvolver. Não poderia estar mais feliz. Soube também, meu bom Agamenon, dos meus erros. Não. Quem não os comete? Todos nós somos passíveis de desvios do bom caminho. Para isso Deus nos concede infinitas possibilidades de regeneração. Façamos de novo e quantas vezes forem necessárias aquilo que, um dia, fizemos errado. Esse é o princípio justo e límpido da reencarnação. Justamente por isso eu desejo voltar à crosta para reparar os males que eu pratiquei em minha última jornada. Eustáquio, meu amigo.
Um dia eu estive nesta mesma sala convencendo-o a voltar à materialidade, porque você precisava seguir o seu rumo. A sua contrariedade era imensa. Hoje, estou diante de um pedido seu querendo regressar ao plano físico. Agamenon, quando se aprende o caminho traçado por Jesus e seus exemplos penetram realmente em nosso coração, não há como fugir ao Evangelho. Sabemos o que é certo e o que é errado. Se, por opção, exercitamos mal nosso livre-arbítrio, devemos reparar esse erro através de ações positivas em prol da evolução de outros semelhantes nossos. Não devemos agir assim somente para aplacar a nossa culpa, mas porque a lei universal do amor e da caridade nos impede tal dever. Exato. As suas palavras calam-me qualquer objeção, pois é justamente isso que esperei, ao longo de anos, espontaneamente de você. Amigo, toda a nossa luta não foi em vão. De fato, está programado o seu retorno para o futuro próximo. Enquanto aguardamos a sua partida, continuemos os nossos colóquios e os seus estudos. E quanto a você? Soube que vai partir. É verdade. Posso confirmar-lhe a informação. Dentro de alguns anos seguirei meu caminho para assumir um novo posto de trabalho, não como coordenador, mas exercendo atividades em equipes dirigidas por mentores nossos. Fico muito feliz por estar indo ao reencontro de velhos e amados companheiros que lá estarão para receber-me, embora não deixe de sentir uma saudade antecipada desta cidade que tanto amo e pela qual tanto temos trabalhado. Nos veremos de novo? Sem dúvida, manteremos contato. Somos todos companheiros de longa jornada, meu querido amigo, e jamais perdemos de vista aqueles que amamos. Eu estarei sempre ligado à Alvorada 9 e a todos os seus habitantes, nos quais você está incluído. Mesmo assim, sentirei a sua falta. Apenas no início. Com o passar do tempo você irá perceber que o amor é universal e a fraternidade entre os espíritos deverá preencher-lhe integralmente o coração. O nosso trabalho segue os parâmetros do Evangelho e, em razão disso, estamos sempre juntos e jamais iremos nos separar. Trilharemos, temporariamente, caminhos diversos. Agamenon, devo-lhe muito afeto. Quero passar esses próximos anos ao seu lado, buscando exercitar toda a minha capacidade de auxiliá-lo em suas atividades, se me for permitido. Certamente, Eustáquio, será glorioso para nós. Despedem-se os dois amigos e Eustáquio assume o seu posto na colônia, agora no arquivo geral do prédio central. Como estão os seus estudos? Seguem em ritmo acelerado, Agamenon. Nem parece que já estou de volta há tanto tempo. Cada vez mais sinto que sou ignorante e pequenino, diante da sabedoria dos emissários do plano superior. Eustáquio, saiba que nem todos os autores que se tornam famosos na crosta são espíritos purificados moralmente. Por vezes, desenvolvem a sua intelectualidade de modo célere e deixam ao acaso a sua reforma íntima e a sua prática dos postulados cristãos. Mas como podem escrever tão belas linhas, cheias de sentimento e inteligência e, ao mesmo tempo, não serem preparados a vivenciar integralmente o Evangelho? Assim é a lei da evolução. O espírito deve buscar, de modo equilibrado, desenvolver-se sempre nos dois campos necessários ao seu trilhar, o moral, e principal, e o intelectual. A razão tem maior facilidade de estruturar-se quando o espírito é culto e esclarecido, enquanto que o sentimento humaniza-se e torna-se cristão quando o âmago segue os princípios de Jesus. Como você pode afirmar com tanta certeza que sábios do passado podem não ser perfeitos? Meu caro amigo, trata-se de um princípio de justiça divina. Se um autor ou escritor consegue tecer linhas belíssimas de filosofia ou poesia, por exemplo, e ao mesmo tempo é leviano no seu agir e no comportamento em sociedade, infringindo regras básicas das leis morais, como pode ser perfeito? Existem alguns missionários na crosta, mas estes são brilhantes nos seus atos e obras, além de corretos e impolutos na sua vida pessoal. Já que disso estamos falando, permita-me sanar outra de minhas dúvidas insolúveis. Sinto que estou e sempre estive diante de um filósofo, um espírito que já traçou seus rumos nesse campo, quando esteve reencarnado na crosta terrestre. Estou errado? Não, de fato, você está certo.
Do mesmo modo que aprendi a conhecê-lo, você afinou seu discernimento a meu respeito. Confesso-lhe que minhas origens são marcadas por dois reencarnes em especial, na Grécia e em Portugal. Digo-lhe, ainda, que não há muita diferença entre esses povos, por incrível que lhe possa parecer. Entretanto, lembremos que os egeu-cretenses, muito antes dos fenícios, estes sim, considerados os povos do mar, eram os donos da arte de bem navegar, tanto assim que passaram seus conhecimentos aos aqueus, que os utilizaram com sabedoria. O fato de ser um bom navegador, por si, não seria imprescindível no campo das artes e da filosofia, mas a conquista de novos portos, o conhecimento das novas terras e a pujança na antiguidade, muitas vezes, era medida pela desenvoltura do povo ao lançar-se ao desconhecido mar. É verdade. O Império Britânico foi entrave dos mais árduos a Napoleão ante o domínio que tinha dos mares. Note, meu amigo, que o aperfeiçoamento das técnicas da navegação foram passando de um povo a outro e os fenícios fizeram parte dessa cadeia evolutiva. Posteriormente, alguns grupos de fenícios e aqueus reencarnaram na Ibéria, hoje Portugal. Constituíram, assim, o embrião daqueles que seriam um dos mais arrojados povos do século XVI, que estaria programado a colonizar uma terra do futuro, o Brasil. Eu já reencarnei nesse local. Certamente que sim. Todos aqueles que haverão de construir uma pátria futurista, como é o caso do Brasil, devem estagiar no local. Dentre aqueles que saíram da região grega estava eu, ainda no século I, seguindo para minha última passagem pela crosta, que foi em terras lusitanas. Eis a significação do meu nome. Agamenon, que tem origem grega, e Duarte, nascido em berço ibérico. 66. Você foi grego e lusitano. Em momentos distintos de meu trilhar pelo plano material, sim. Uma de minhas reencarnações-chave aconteceu em Ilion, mais conhecida por Troia, sendo que a outra delas ocorreu na mesma região, na ilha de Quio. Isso há muito tempo, por volta do século IX AC, foram marcantes para mim e recordo-me que possuí uma atividade semelhante à sua, quando de sua última passagem pela França. Deveria escrever sobre o meu povo e suas conquistas. Assim fiz e, por inspiração do Altíssimo, deixei um legado à humanidade, não por meus próprios méritos, mas porque o plano. 66 Nota do autor espiritual. Agamenon Duarte, um nome fictício do coordenador-geral de Alvorada Nova nesse período do desenrolar da obra. Entretanto, o nome por ele adotado na espiritualidade não diverge, na essência, deste que foi mencionado. Na realidade, adotou o primeiro nome de origem grega, homenageando passagem decisiva na crosta, bem como o segundo nome de origem lusitana, como tributo que rendeu à sua última passagem pela materialidade, em solo português superior. Transmitiu-me ideias. Como intermediário dos dois planos da vida eu já atuei, e será essa sua atividade na sua próxima jornada pela crosta. Diga-me quem você foi, Agamenon. Talvez eu tenha lido algo a seu respeito ou escrito por suas mãos. Não se deve revolver o passado para ilustrar o presente. Somente se fosse imprescindível eu lhe diria isso. Devo continuar, dizendo-lhe que essa passagem trouxe-me condições para resgatar débitos meus do passado e possibilitar-me outros retornos, em outras localidades do globo, avançando no meu estágio evolutivo, até que participei, como voluntário, do grupo cujas origens mais fortes estavam na Grécia e que reencarnou na Ibéria. E se a Grécia foi sua área mais incisiva de atuação, qual seria a minha? Não é possível que ainda não tenha percebido. Muito bem, acredito ser a França. Evidentemente. Além da região francesa, você tem fortes laços na Alemanha e na Itália, que, juntas, compõem com o Brasil a sua quádrupla base de sustentação no plano material. E nossa colônia, com quais áreas tem ligação? Aqui habitam espíritos provenientes de todas as partes da crosta, logo, os nossos laços são muito variados. No futuro, estreitaremos os laços com a França e com o Brasil. Somente povos esclarecidos têm acesso às mensagens de Deus. Os ignorantes também conhecem todos os mandamentos cristãos. Sem dúvida.
A síntese do amor divino está em todos os corações e a razão possui condições plenas de discernir entre o bem e o mal. A ignorância, a qual se refere, é apenas fruto de determinado estágio na materialidade, mas não perdura após o desencarne do espírito. Por isso, todos levam consigo, onde quer que estejam, claríssimas noções das leis de Deus e sabem quais são os melhores caminhos a seguir. E como faziam os povos que viveram na crosta antes de Cristo? Conheciam eles os divinos mandamentos e acreditavam na vida após a morte. Claro, muitas trilhas foram percorridas até que o homem pudesse evoluir moral e intelectualmente, mas a humanidade sempre teve os seus escritores e mensageiros, aqueles que divulgavam essas ideias em suas obras. Note que Homero escreveu em sua célebres Ilíada e Odisseia, cerca de 1000 anos antes de Cristo, inúmeras passagens ressaltando conceitos que os homens já conheciam e futuramente foram reafirmados por Jesus. Observe o conceito de caridade e de tributo a Deus nas palavras de Eumeu dirigidas a Ulisses, proferidas na Odisseia. Não costumo menosprezar os estrangeiros, mesmo em pior estado do que tu. Todos eles são enviados por Zeus indigentes e hospedes. Não te ofereço muito, mas o faço de bom grado. Perceba que Zeus é o seu ponto espiritual de referenda, mas na realidade dirige-se ao Altíssimo ao mencionar que todos são enviados por Zeus, pretendendo justificar a sua acolhida em sua modesta casa, ou seja, todos são igualmente considerados por Deus e são seus filhos. A caridade é devida àqueles que necessitam, representando a contribuição que se pode dar, nesse contexto, por menor que ela seja. Jesus não repetiria o mesmo conceito, anos depois, com o óbolo da viúva. No caso de Eumeu, um escravo, ao receber um estrangeiro em sua casa, dando-lhe abrigo, estaria dando pouco, mas seria isso o seu necessário. Assim foi mencionado na obra que precedeu a Cristo em muitos séculos. Logicamente, meu querido Eustáquio, são apenas trechos que, numa visão global, mormente de uma obra que narra uma aventura guerreira de uma personagem, pode perder-se. Entretanto, o homem sabe o que é certo e deixa transparecer isso nas pequenas coisas que escreve e vivencia. Não havia pensado nisso, quando li Odisseia. Seus comentários, no entanto, fazem-me lembrar dos momentos em que Ulisses se comunica com o mundo dos espíritos. Estaria correta minha dedução? Sim, está. Homero sabia da existência dos espíritos e colocou isso em sua obra. Entretanto, tinha noção de que, para a compreensão dos povos da época, uma comunicação com o mundo dos mortos nos mesmos moldes que se fazia no plano material seria muito mais convincente. Utilizou, pois, elementos de diálogo representativo que eram próprios ao entendimento da época. Na sua evocação aos mortos, ele narra importantes passagens, dizendo que do Érebro escuro afluíram as almas de inúmeros mortos. E então, você vê alguma diferença com as zonas umbralinas que tão bem conhecemos? Nenhuma. Parece um relato atual que nos poderíamos fazer, sob qualquer aspecto, ao passarmos pelas zonas trevosas. O relato do plano espiritual mais próximo à realidade dos gregos, as zonas umbralinas, encantava aqueles que liam pela primeira vez a Odisseia. Acreditavam os povos da época do mundo dos espíritos e apenas adaptavam suas crenças a deuses com variados nomes e a mitologia, que lhes serviu de aprendizado. Lembremos que mitologia pode significar, em grego, tanto narrativa fabulosa, quanto estudo dessas narrativas. Realmente, existe uma passagem em que Ulisses chega a conversar pessoalmente com sua falecida mãe Anticleia. Recordo-me, agora. Pois certo que sim. Espíritos conversam com encarnados, não. Os gregos apenas situavam esse mundo espiritual em um local geográfico determinado, para facilitar-lhes o entendimento e a aceitação. Homero considerava as zonas de habitação dos espíritos os confins da terra, mencionando a região dos Cimérios, um povo lendário, próximo ao Vesúvio. Dizia que esse local era encoberto pelas nuvens e jamais os raios do sol lhe penetravam. Viviam esses habitantes uma noite eterna. Outra vez mais, Eustáquio, assim é o umbral.
Sua visão retratava com fidelidade regiões até hoje existentes na trilha evolutiva dos espíritos. Maravilhado com os esclarecimentos obtidos, Eustáquio percebe crescer cada vez mais a sua admiração pelo coordenador da colônia, agradecendo a Deus a oportunidade de com ele privar ao longo de seu estágio na espiritualidade. Aproxima-se o ano de 1890, época marcada para o regresso de Eustáquio à crosta terrestre. A derradeira conversa entre os amigos tem início. Despedimo-nos hoje, meu amigo Eustáquio. Em breve, você partirá e, quando regressar, já não estarei coordenando Alvorada Nova. Essa é a programação. Espero, ansioso, de onde estiver, receber notícias positivas de sua trajetória e de seu triunfo. Sei que você tem preparo suficiente para enfrentar os obstáculos que lhe serão traçados. Não se desestimule jamais e busque seguir, fielmente, os princípios cristãos. Lembre-se de valorizar a riqueza espiritual e não se preocupar com o apego na senda materialista, que o caracterizou até o momento. Você teve, aqui na colônia, acesso às obras de Kardec, que estão publicadas na crosta, e sabe que um dos pontos fundamentais de sua programação é iniciar a divulgação desses postulados por onde passar. Tornando-se espírita em seu próximo estágio no plano material, certamente nossas mensagens chegarão mais facilmente ao seu coração. Que Deus o abençoe. Que posso dizer-lhe? Não diga nada. Vamos orar juntos ao alto, agradecendo esta oportunidade de renovação que estamos tendo ao trabalharmos juntos por tanto tempo. Imenso envolvimento de luzes brilhantes emanam do prédio central. A sede da Coordenadoria Geral enche-se de amor, consagrando a despedida de Eustáquio e Agamenon. Capítulo 57 – A última jornada no Crosta. Selado o final do Império no Brasil, no dia 11 de novembro de 1889, quando vários oficiais, acompanhados de eminentes republicanos, entre os quais Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa e Benjamin Constant, seduzem o Marechal Deodoro da Fonseca a acompanhar o movimento em prol da República. Na mesma data, casam-se, em uma propriedade rural próxima a Petrópolis, o casal João Batista e Francisca Romana. Após lua de mel envolta nos gritos da Armada Brasileira do dia 15 de novembro de 1889, iniciando uma nova fase política no país, os recém-casados fixam residência na cidade do Rio de Janeiro, em bairro tradicional das conservadoras famílias monarquistas, que se recusam a aceitar a proclamação da República, permanecendo fiéis ao querido imperador D. Pedro II. Dona Francisca, carinhosamente conhecida por todos como Chiquinha, inconformada, atravessa os primeiros dias de seu matrimônio angustiada e preocupada com a queda do monarca que tanto respeitavam. O ano de 1890 transcorre perturbado, pois assentam-se as novas estruturas políticas da sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que se aguarda a chegada do filho primogênito do casal. Retorna ao plano material Eustáquio, reencarnando sob a vestimenta de José Antônio, para vivenciar a etapa decisiva de sua existência em berço carioca, sob a proteção da cidade que parece ter nascido para, no futuro, receber a denominação de maravilhosa. Esbanjando contentamento, os pais o cercam de carinho e amor, sentimentos que iriam acompanhá-lo sempre. Acompanhado de perto por Hilário, agora designado por Alvorada Nova para trabalhos externos, sob a luz protetora de sua querida Nívia, passa os seus primeiros anos desenvolvendo-se rapidamente e, aos 7, já conversa sobre vários assuntos, inclusive história e política, com seu genitor. Papai, por que não temos um rei, como eu vejo nas histórias? Tivemos um grande rei, meu filho, mas infelizmente ele foi afastado e ingressamos na chamada República. Um dia, vais conhecer, estudando muito, o que eu estou te falando. Poderás, então, formar a tua própria convicção acerca do momento histórico que o nosso Brasil acabou de vivenciar. Mas o que é convicção? É a tua própria persuasão íntima. E o que é persuasão? José Antônio, tu não achas que é muito cedo para receber tantas explicações? Terás a vida toda pela frente para conhecer tudo o que te interessa, está bem? Sabe,
Papai, às vezes eu acho que a vida não é tão longa assim que nos permita perder tempo. Eu gostaria de já nascer sabendo. Apesar de oficialmente ligados à religião católica, João Batista e sua esposa já tiveram oportunidade de ler as obras de Kardec, que vieram às suas mãos especialmente trazidas por amigos que visitaram a França. Entusiasmados com as novas ideias, deixam-se levar pelos conceitos espíritas e logo explicam ao pequeno José o seu entendimento quanto ao futuro de todo o homem. Meu filho, a vida não é tão curta quanto parece, visto que ela não termina com a morte. O espírito que habita o teu corpinho imortal. Lembras-te da história da lagarta que vira borboleta? O mesmo acontece conosco. Viram-nos borboletas? Não, é apenas figurativo. O nosso espírito é a borboleta que vive aprisionado na forma de uma lagarta. Quando morremos, deixamos a forma de lagarta e adotamos o corpo da bela borboleta. Então ficamos mais bonitos quando morremos. Exato. O espírito é mais belo que o corpo, porque ele é eterno. Fico tranquilo de saber disso, assim poderei estudar com mais calma. Afinal, se não der tempo agora, eu continuo depois, não é mesmo, papai? Lógico que sim, José. Agora vá brincar um pouco e deixar-me terminar de ler este livro. Logo juntam-se a família, os filhos mais novos, Vicente e Maria Isabel. Em franca ascensão social, o comerciante João Batista adquire sólida posição econômica e, apesar de não possuir sólida formação intelectual, deseja a melhor educação para seus 3 filhos. Destes, o mais dedicado aos estudos e, sem dúvida, José Antônio, que almeja formar-se médico. Dona Chiquinha só consegue brigar com o marido pelas suas flagrantes posições materialistas. O dinheiro e os bens materiais conquistam João Batista de uma tal forma que o afastam do convívio familiar por muitas horas do seu dia. Com isso, cada vez menos os garotos contam com a presença paterna no lar. José, ainda adolescente, integra-se ao movimento de sustentação à Santa Casa do Rio de Janeiro, admirando cada vez mais a atuação dos médicos e deslumbrando-se com as inúmeras possibilidades que a profissão concede a quem deseja auxiliar os necessitados. A família, em razão da admiração que João Batista e Francisca nutrem pela figura de D. Pedro II, conversa sempre a respeito das vantagens e desvantagens do país ter se tornado uma república. De todos, o mais entusiasmado com a nova situação política da nação é José Antônio, embora não haja nenhuma discussão mais acirrada diante dos diferentes posicionamentos sustentados. Tudo transcorre bem, exceto a intranquilidade gerada pela ausência do genitor do dia a dia familiar. João Batista só muda o seu comportamento quando o filho mais velho decide partir para estudar medicina na Europa. A fim de suprir-lhe a falta, o pai volta ao lar e aproxima-se outra vez dos familiares. Um navio solitário, em plena manhã do inverno carioca, envolto na garoa fria que cobre o cais, parte rasgando as águas límpidas do mar brasileiro, deixando atrás de si, inconsolável, Dona Chiquinha, que sabia ser aquela última vez que iria ver José Antônio. Chiquinha, não chores tanto. Se eu soubesse que a partida de nosso filho para a Europa te causaria tanto sofrimento, não teria permitido. Não iria adiantar, João. Eu sinto, desde que ele era pequenino, a aproximação desse momento. O que queres dizer? Ele não retornará nunca mais ao Brasil. Há algo que o espera no velho continente, talvez, uma missão. Um caminho sem volta ao nosso convívio. Coração de mãe, como todos dizem, jamais se engana. Não acredito nessas bobagens. Ele estará logo de volta ao Rio. Não o culpo. Sei que ele usará muito bem a educação que nos estamos patrocinando e a sua formação como médico será um bálsamo para sua ânsia de ajudar o semelhante. Matriculado em Paris, na Faculdade de Medicina, em pouco tempo ele está adaptado à vida francesa, como se na Europa sempre tivesse vivido. Admirado por seus colegas e enaltecendo o nome do Brasil em razão de sua aplicação nos estudos, José entusiasma-se cada vez que percebe aumentar o seu nível de conhecimentos.
Muitas cartas são trocadas com sua família no Rio de Janeiro e em todas elas José Antônio desculpa-se por não encontrar tempo para visitá-los no Brasil, visto que, em suas horas vagas, dedica-se ao amparo da população carente, na periferia de Paris. Enquanto estuda medicina, não deixa de lado a atividade caritativa. Aprofunda-se também no estudo da filosofia, ciência e religião que nasceram em meados do século XIX. Chega-lhe às mãos os livros L'Idée et Inferi la Genèse, ambos escritos por Allan Kardec. Entusiasmado, não demora mais que um dia para fazer a leitura atenta das duas obras, encantando-se com as linhas que assimilou. Ao pesquisar a vida do autor dos livros, descobre, emocionado, que Allan Kardec chamava-se, na realidade, Hippolyte Léon Denisard Rivail e somente adotou um pseudônimo porque em outra existência remota, ao viver na Gália como druida, teve tal nome. Toma conhecimento, ainda, estupefato, que o autor das obras espíritas sempre foi um estudioso de anatomia, a matéria de sua preferência na Faculdade de Medicina, tanto que se tornou membro da Real Academia de Ciências Naturais da França. O seu despertar para uma nova religião, que trazia consigo outra filosofia de vida, tal como seus pais diziam, bem como um precioso posicionamento científico, rende-lhe algumas inimizades acirradas na faculdade, mas também conquista a simpatia de muitos colegas e professores. Cresce-lhe o sonho de visitar a Suíça, tal como Kardec fizera, talvez até desenvolvendo ali o seu trabalho inicial na profissão. O cenário europeu favorece-lhe o desejo, pois tão logo termina o seu curso percebe o recrudescimento das relações exteriores que volteiam à França. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando de Habsburgo, na Bósnia, em julho de 1914, e noticiado em todas as manchetes, fazendo com que tenha início o movimento que iria levar à Primeira Grande Guerra. Parte para Genebra, enquanto uma carta de seu pai chega-lhe às mãos exigindo seu retorno imediato ao Brasil. A resposta não tarda a chegar ao Rio de Janeiro lamentando sua recusa em partir da Europa, mas dizendo que a sua missão estava apenas começando, não podendo, pois, abandonar o seu caminho. Brilhante e aplicado, logo recebe visto definitivo autorizando a sua permanência em solo suíço, desde que exerça a medicina sob a supervisão de médicos nacionais. Em pouco tempo, deslumbra os seus orientadores e começa a interessar-se não só pela arte da cura, mas também pela literatura e pela arte de um modo geral. Sua carreira está em franca ascensão, quando o Instituto de Pesquisas Médico-Científicas de Zuriche oferece-lhe um cargo, obrigando-o, pois, a mudar-se para o norte do país. Como se uma inspiração incentivasse a aceitar, o que, de fato, ocorria sob gesto pessoal de Agamenon, coordenador-geral de Alvorada Nova, parte para um novo direcionamento em sua vida. Mais próximo à Alemanha, outro berço de problemas e débitos do passado, mas também de onde extraiu profundas e belas lições de vida, Joseph, como passou a ser chamado pelo povo germânico da Suíça, logo sente-se atraído pela magnetizante Baviera. Incursões em solo alemão, mesmo com a movimentação crescente da guerra que se aproxima, fazem-no lembrar do poeta Camões, que bem descreveu a terra germânica em seus cantos célebres. Passeando, certa vez, pela região dos Alpes, próximo a vilarejos tranquilos e quase esquecidos no mundo, Garmisch-Partenkirchen, ele repete em voz baixa e compassada: entre o mar e o Tanais vive estranha gente, rutenos, moscos e livônios. Sármatas outro tempo e na montanha Ircíneos marcomanos são polonios. Sujeitos ao Império de Alemanha. São saxones, boêmios e panonios. E outras várias nações, que o Reno Frio lave o Danúbio, Amasis e Albis-Rio. Ah, os Luziadas renova-me ser quando ouço ou leio seus cantos. Pareço envolto pelo espírito de Camões e sinto calafrios por todo o corpo. Não fosse o frio dessas montanhas e poderia até dizer que o poeta, espiritualmente, ao meu lado está. Realmente, um espírito ali se encontra, abraçando com carinho e incentivando-lhe a lembrança dos seus versos preferidos. Não é Camões, mas um admirador seu, Agamenon.
A Suíça é o cenário ideal para José Antônio aprimorar-se e recuperar, de uma só vez, o tempo perdido de outras existências, especialmente porque o país que abraçara como residência tem origem céltica, como a sua, além de exercitar, com perfeição, a neutralidade entre dois importantes países vizinhos, a França e a Alemanha. Não poderia, portanto, Eustáquio estar vivendo em região mais condizente com os resgates que tem a realizar, já que poderá relacionar-se em paz tanto com os franceses, quanto com os alemães, aquietando seus adversários do passado. As Suíças romana e alemã terminam por encantá-lo e o seu ingresso na Cruz Vermelha intencional é imediato, tão logo sabe da existência dessa organização. Representando a unidade da Cruz Vermelha em Zuriche, visto que a sede fica em Genebra, Joseph começa a ter contato com as personalidades que passam pelo seu neutro país, na medida em que a guerra eclodira no palco europeu. Refugiados e enfermos, feridos e exilados, enfim, desbragados de todos os lados procuram conforto e proteção na paz dos cantões suíços. Além do seu trabalho no Instituto de Pesquisa, Joseph desenvolve atividades num pequeno hospital nos arredores de Zuriche, que idealizou e construiu justamente para servir-lhe de apoio nos tempos de luta armada que a Europa está vivenciando. A sua reticência na busca pela formação de uma família e mesmo no contato com seus parentes no Rio de Janeiro parece-lhe ser um obstáculo e Joseph costuma justificar aos amigos, que a respeito lhe fazem perguntas, ser impossível manter sua profissão, sua obra de caridade, seu posto na Cruz Vermelha e uma atenção digna a uma esposa e filhos. Por isso, permanecer solteiro parece-lhe a melhor opção. A ação caritativa retira-lhe a prioridade no instituto e suas pesquisas começam a ficar cada vez menos proveitosas. Entretanto, o governo suíço percebe o aumento de sua contribuição na Cruz Vermelha e Joseph logo consegue o beneplácito de José Pimenta, influente político da época, que lhe autoriza todos os passos que pretende desenvolver. Por dominar com perfeição vários idiomas, inclusive com noções de russo, a pedido de autoridades suíças, Joseph fica encarregado de recepcionar o mais recente exilado que ingressa no país proveniente da Rússia. Atendendo à solicitação, aproxima-se de Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido por Lenin, com quem trava importantes conversas, enriquecedoras para ambos. Inaugura-se em seu caminho um novo horizonte. Capítulo 58 – O reforço da fé consagrando a trajetória. Atento às inspirações dos mentores de Alvorada Nova, em especial Hilário e Nívia, Joseph segue para os campos de batalha, não como soldado das armas, mas como soldado da medicina, salvando vidas e promovendo atos de verdadeira caridade. Situados em Verdun, no final de outubro de 1916, os integrantes da Cruz Vermelha trabalham alarmados com o número de mortos e feridos que encontram pela frente. Enquanto busca manter a tranquilidade de seu grupo, dando-lhe sempre esperanças de um final para a grande guerra que toma conta da Europa, o médico continua sintonizado com o plano espiritual, realizando, sempre que possível, reuniões espíritas em sua tenda, no acampamento. Apesar do apoio que recebe de sua cidade espiritual, ele chega a vacilar em determinadas ocasiões, tantas são as desgraças que é obrigado a vivenciar. Nessa época, para sua felicidade, conhece a enfermeira Maria, cujo calmo e sereno semblante enche-o novamente de otimismo. Mademoiselle Maria é o seu nome, não? Sim, doutor. Mas, por estarmos tão distantes de nossos lares e em plena luta armada, vamos deixar de lado o formalismo no tratamento. Chama-me simplesmente de Maria. Digo-lhe o mesmo. Apenas, Joseph. Muito bem. Você também integra as fileiras da Cruz Vermelha? Sim, sou dirigente da unidade de Zuriche. Eu trabalho como voluntária. Não há nada na vida que me conceda tanta satisfação quanto o meu serviço de enfermeira. E para mim um autêntico sacerdócio. Amo o meu próximo como a Deus. Devo, pois, agir e demonstrar através de meus atos o postulado cristão que considero essencial a todo ser humano. Fico impressionado com a sua calma e o seu otimismo em pleno campo de batalha. Sabemos, Joseph, que a vida não termina aqui.
Para que termos pressa e ansiedade, desgosto e medo? E verdade, Maria. Eu também penso assim, embora não consiga, muitas vezes, demonstrar na prática as teorias que adoto. Não se preocupe. Todos somos assim, de vez em quando. Vivendo neste plano da vida, estamos ligados às leis dos homens, que nem sempre constituem o melhor traçado para nossa existência. Somente as leis de Deus são belas e perfeitas. Você tem ideias nitidamente espiritualistas. Já leu Kardec? Sim. E você? Sou espírita. Gostaria que participasse de nossas sessões mediúnicas. Ficaria encantada. A batalha torna-se cada vez mais intensa e os destroços de casas, cidades, vilarejos e cantões franceses e alemães aumentam vertiginosamente. O revigorante contato com Maria faz o médico suíço trabalhar com afinco horas seguidas, dias e noites inteiras, sem reclamar e agradecendo a Deus essa oportunidade. Juntos, eles constroem um campo de refugiados, cujo tratamento principal destina-se ao espírito dos enfermos, muito mais que a cicatrização das feridas. Alvorada Nova consegue instalar na fronteira da França com a Alemanha um imenso posto de trabalho. Nesse trabalho integrado dos dois planos da vida, o trânsito de espíritos cresce a cada dia uma linha direta e criada com a colônia. Zonas umbralinas erguem-se contra essa obra de amor e procuram atacar por todos os lados os postos de socorro da cidade espiritual, buscando dificultar o trabalho no plano material. Entretanto, vencem a fé e a força superior, até que as entidades inferiores cedem e buscam refúgio nos cantos abissais das zonas escuras, deixando livre o caminho de atuação dos emissários de luz. A primeira grande guerra segue o seu curso e Joseph, Maria e outros muitos encarnados ligados à Cruz Vermelha trabalham incessantemente auxiliando e amparando feridos e refugiados de todas as origens. Ao longo do trajeto que programam para atendimento às frentes de batalha, perdem-se de vista a enfermeira e o médico de Zurich, trilhando, a partir daí, caminhos diversos, mas eternamente ligados na senda do amor cristão e da fé inabalável. Em 1918, com o armistício assinado entre a Alemanha e os aliados, no mês de novembro, faz cessar o conflito armado que fez vítimas por toda a Europa e muitos débitos trouxe aqueles que o idealizaram e dele participaram ativamente, conduzindo lutas e fomentando o ódio. Antes de retornar às suas atividades médicas na Suíça, Joseph recebe uma notícia que o deixa entristecido e provoca uma mudança em seus planos. A Rússia vive uma revolução e começam a surgir mortes, provocadas por disputas políticas, além da miséria e da fome a estarem presentes. Mantendo acesa sua fé e buscando levar paz e salvação aonde houver desespero e agonia, liderando uma cruzada de amor dos integrantes mais dedicados da sua unidade da Cruz Vermelha, parte para Moscou. Nessa ocasião, o Exército Vermelho, sob a liderança de Trotsky, começa a obter alguns êxitos na guerra civil vivenciada pelos russos após 1917. Outro massacre acompanhado de perto por Joseph, que relembrando a postura e a firmeza da enfermeira Maria, desenvolve incalculável capacidade de resistência e não mede esforços para auxiliar os médicos russos a cuidar dos seus compatriotas feridos nos combates internos. Ao longo dos anos que passa em atividade na Rússia, ele acompanha também o desenvolvimento da literatura e do teatro nacionais, estudando a temática proposta por Alexei Peshikov, que se tornou famoso sob o pseudônimo de Gorky. Assim, ampliando seu universo de conhecimentos, desde Rozanov até Bieli, Joseph segue o desenvolvimento do simbolismo na grande nação do Oriente. Sem lar a sua convicção política liberal e seu idealismo religiões, o contato com a arte e as obras literárias de um povo que sempre lhe foi distante não poderia ser mais gratificante. Permanece em território russo até 1924, quando Lenin desencarna e seu sucessor, Joseph Stalin, passa a comandar os destinos da nação. Não vendo com bons olhos a devoção do suíço ao trabalho comunitário, o novo líder revolucionário proíbe-lhe a permanência no país. De volta a Zurich, recebe a notícia da morte de seus pais, ocorrida durante a guerra,
fato que o deixa amargurado por alguns dias. Não pela morte em si, mas porque acredita terem deixado o plano material magoados com a sua ausência do Brasil. Somente se acalma quando, em sessão mediúnica, realizada em sua casa, obtém uma confirmação por parte dos mentores que o acompanham do feliz retorno de seus genitores à alvorada nova, sem ressentimentos e confiantes no seu trabalho como médico e espírita. Refutando a herança que lhe é destinada, doa os bens que possui no Brasil à Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, com a plena concordância de seus irmãos, também espíritas por convicção e educação familiar. O tempo flui rápido, trazendo a Josefo seu tão almejado amadurecimento espiritual. Consciente da sua missão, ele não tem dúvidas a respeito do acerto de seu trabalho e, sempre orientado de perto pelos amigos espirituais, a quem dá ouvidos e segue os conselhos, abraça cada vez mais a prática da caridade. Em face de sua posição como médico dos pobres na cidade de Zuriche, começam a surgir-lhe à frente, passando por seus cuidados, inúmeros adversários do pretérito, ora como doentes, ora como companheiros de atividade. Os resgates, em face de seu procedimento cristão, vão naturalmente acontecendo. A distribuição espontânea do amor e o cultivo da fraternidade representam atos positivos que somente retornos benéficos são capazes de proporcionar. A Segunda Grande Guerra avizinha-se no cenário mundial. A Cruz Vermelha Internacional prepara-se a enfrentar o maior conflito armado da história da humanidade. Alertado pelos mentores, Joseph tem exata noção das proporções gigantescas que tomarão as divergências entre as potências do planeta. Confiante em seu caminho e inabalável em suas convicções, nunca é tarde para relembrar a força interior da enfermeira Maria, que conhecerá ao longo da Primeira Guerra. Em 1939, surgem como estopins do conflito armado as célebres investidas do exército alemão, conhecidas por Blitzkrieg. Nesse contexto, em setembro do mesmo ano, a invasão da Polônia causa assombro ao mundo inteiro, quando, em menos de 24 horas, as forças de Hitler destroem a aviação do inimigo e várias divisões blindadas e motorizadas, apoiadas pela temida Luftwaffe, ocupam o país. Em poucos dias, capitula Varsóvia ante a superioridade germânica. Não há retorno no cenário mundial e a Segunda Grande Guerra está declarada. De Zuriche, preocupado, Joseph organiza-se para retornar às frentes de batalha. Orientações do plano superior lhe chegam todos os dias, por meio de médiuns que integram seu grupo espírita de trabalho. O pleno conhecimento de sua reencarnação-chave serve-lhe de amparo para enfrentar as dificuldades imensas que surgem em seu caminho. Em junho de 1940, os alemães invadem Paris e para lá desloca-se a Cruz Vermelha. Joseph encontra obstáculos quase intransponíveis, pois é acusado ora de auxiliar em demasia os franceses, ora de ajudar desproporcionalmente os alemães. Continua, imparcial, a sua missão de amor. Vivendo entre mortos e feridos, tendo sempre manchado de sangue o branco de sua túnica, Joseph tenta lembrar-se de algumas poesias ou sonetos que conheceu na juventude para divertir-se por alguns minutos, mas não consegue, tamanha é a pressão que sofre como chefe de equipe. Bombas explodem e metralhadoras espalham rajadas férteis de balas certeiras, trazendo-lhe mais enfermos e irmãos a quem deve dedicar carinho e atenção. Às vezes imagina como pode haver tanto ódio no mundo e pergunta-se, por que existe essa destruição generalizada e voltada contra seres humanos, mediante tamanha ferocidade? Decepcionado com a conduta dos governantes que impulsionam o povo à violência, Joseph considera a guerra um ato vil e prepotente, que fica muito distante do amor cristão e dos deveres de solidariedade e fraternidade universais. Divisões Panzer passeiam pelas ruas parisienses, enquanto o médico suíço passa-lhes à frente para resgatar feridos, mesmo estando sujeito a ser mortalmente alvejado pelos alemães. Num desses confrontos silentes, Joseph depara-se com um grupo de germânicos invadindo uma livraria, ponto de oposição da resistência francesa. Determina que a unidade da Cruz Vermelha fique de prontidão e, quando percebe terem cessado os tiros, aproxima-se. Subitamente,
Uma mão forte segura pelo colarinho da túnica e detém a sua trajetória. Em alemão fluente, reconhecendo a personalidade que o segura, Joseph esclarece ser suíço integrante da Cruz Vermelha Intencional. O general Heinz Guderian, que o mantém preso, quase impede o seu trabalho salvador não fosse a interferência de emissários do alto que acalmam o espírito do militar e fazem-no, através de boas inspirações, deixar o médico exercer a sua atividade.